Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar da mitologia grega e vamos começar esse tema de religião, que é um tema bastante importante para a gente, porque a religião ela possibilita o entendimento de diversos aspectos das sociedades antigas. Então nós vamos tratar primeiramente da religião grega. Mas antes de nós entrarmos nesse aspecto mais voltado para a própria religião, nós vamos falar um pouco sobre a questão da mitologia. E como é que a gente poderia definir o que seria a mitologia? Primeiro, ela é um conjunto de relatos fantásticos e lendas, que nos mostram o que estava acontecendo entre os séculos 9 e o século 8 antes de Cristo. Nós estamos falando na época que os poemas homéricos começaram. E esse período da mitologia grega ele vai se estender, então, desde o século nono ou oitavo até mais ou menos o terceiro século depois de Cristo. Que se a gente for pensar aí, começa justamente a expansão romana, já tinha começado, aliás, mas começa a expansão romana para muitas áreas, e eles vão ser herdeiros, muitas vezes, dessa tradição grega, em alguns aspectos. Bom, então, se a gente for pensar, todos os povos, em qualquer momento que a gente possa imaginar aí na história humana, eles vão criar lendas. E o que são essas lendas? São relatos fabulosos que, ao longo do tempo, foram creditados de certa veracidade. Embora a gente saiba que esses mitos não são reais, eles sempre se baseiam em histórias que vão sendo recontadas de geração em geração. Bom, agora é interessante a gente pensar o seguinte também. De certa forma, a mitologia está muito próxima à religião, mas se a gente for pensar que elas são muito próximas, nesse momento que nós estamos estudando a Grécia Antiga, toda a base teórica relacionada a essa questão histórica, ela foi muito trabalhada por muitos autores, Jean-Pierre Vernant, por exemplo, e também Pierre Grimald, vão deixar obras que vão ser interessantes para que a gente possamos entender um pouco mais sobre essa questão aí. Bem, então com relação ao mito na Grécia, de certa forma, tudo aquilo que nós temos em relação ao que os gregos produziram, ao longo então de várias gerações, vão servir para justamente exaltar muitas vezes figuras da nobreza, das cidades ou mesmo famílias, vão se desenvolver através de várias epopeias, de histórias, que de certa forma vão explicar as crenças e a própria religião grega antiga. E em nenhum outro lugar, digamos assim, a palavra grega para designar essa ideia que é mitos, aplica-se tão bem a essas histórias contadas por eles, principalmente porque ela vai se opor a uma outra palavra grega que é logos, que é o conhecimento. Então, se a gente for pensar, é a oposição a oposição entre a fantasia e a razão. Então, essa seria a diferença principal entre elas. O logos, ele tem a ver com a questão do raciocínio. Ele provoca um certo julgamento. Da palavra logos vem a palavra lógica, que de certa forma é aquela que busca uma razão para as coisas. Ao contrário do mito, a palavra mito, ele significa ele próprio, aquele que é acreditado, que se acredita, que existe e que não se vê contestação. Mas aí a gente pode fazer essa diferença entre as duas. O logos vem a ideia de que justamente ele precisa ser pensado, ele precisa ser compreendido. O mito não. O mito não precisa ser compreendido. O mito simplesmente ele é aceito. Ele é compreensível dentro de sua própria estrutura, que é criada a partir de uma narrativa, de uma história, portanto. E se nós formos pensar que as primeiras histórias que os gregos criaram, que foram narradas em grego, no caso já o grego escrito, que vocês já ouviram falar, que é a Ilíada e a Odisseia, elas podem ser consideradas mitos também nesse sentido mais amplo, porque nós vamos ter tanto uma mistura do que é humano e do que seria super-humano, porque se a gente for pensar, existem heróis que são apresentados na Ilíada, que às vezes são referidos como ancestrais ou por pais,
E ao mesmo tempo, se nós formos observar, nós vamos ver que várias divindades são consideradas ancestrais de famílias nobres históricas. Por exemplo, o próprio Aquiles, ele é filho de Tétis, que é a deusa do mar, né? E toda a história que se conta em relação ao rapto de Helena, que seria o pivô para a própria guerra de Troia, né? Helena é considerada filha de Zeus, né? E foi vontade justamente da deusa Afrodite, da deusa do amor, que ela deixasse o marido dela e fugisse com Paris, né? Para Troia, né? Então os dois foram para lá. Então, se a gente for pensar, muitas vezes os deuses também entram como protetores, né? Como aqueles que estão ali para salvar alguém ou para intervir numa luta, né? A gente pode falar, por exemplo, das proezas de Aquiles, né? Sem dúvida protegido também de Afrodite e assim por diante. Essa mesma ideia desses mitos e dessa questão toda relacionada a essa mitologia, ela está presente também na Odisseia. Ulisses também tem uma origem divina, né? Como eu tinha mencionado, então o mesmo Ulisses, né, Odisseus na Odisseia, ele acaba sendo ajudado, né, por exemplo, pela própria deusa Atena, que tenta salvá-lo de toda forma do deus Poseidon, né? E outra coisa importante em relação à epopeia é que não só ela nos traz uma ideia de engrandecer esse debate entre os seres humanos, né? Mas também para entender as dimensões do próprio universo. Se a gente for pensar, Zeus e as demais divindades olímpicas, eles vão, de certa forma, intervir nas questões humanas, né? Então, a partir disso, era necessário honrar os deuses por meio de sacrifícios, né? Ganhar as boas graças deles, de qualquer forma. Então, de certa forma, toda essa organização mitológica, ela vem de encontro às necessidades que os gregos antigos tinham também de conseguir favores de seus deuses, né? E além da materialização desses mitos por meio das narrativas, né, que sobraram, que estão aí conosco até hoje, a gente tem que pensar que na cultura material isso também está muito presente. Se a gente for pensar quantos vasos, que a gente estava falando na nossa última aula, né, quantos vasos gregos com pinturas não evocam temas de divindades ou questões míticas, né? Então isso está muito presente no dia a dia deles. E também a própria monumentalidade na Grécia, os templos erigidos para os deuses, né? Por exemplo, o templo do Pártenon, que nós já tratamos dele, de um lado, no frontão leste, né, aquela parte triangular em cima do templo, nós vamos ter o nascimento de Atena, enquanto que no outro lado, no lado oeste, nós vamos ter a disputa entre Atena e Poseidon, justamente pela posse da região da Ática, né, que é aquele mito que eu comentei com vocês, que o Poseidon joga o tridente e brota água, enquanto que a Atena tinha colocado o pé no chão e daí ali teria saído uma oliveira, né? Então todos esses elementos mitológicos estão presentes, né, nessa materialidade. Bem, então para a gente entender um pouco sobre a questão da criação do mundo, que é o primeiro tema que a gente vai tratar aqui dessa questão da mitologia, nós temos que falar também dos autores clássicos que foram responsáveis por registrar essas histórias. É através deles que muitas vezes os mitos chegaram até nós. Agora, com relação a esses autores clássicos, nós temos que ter uma certa cautela quando a gente observa a maneira com que eles contaram esses mitos, porque cada autor se refere de uma forma. Então, muitas vezes, eles não são totalmente idênticos. Isso é característica também de elementos mitológicos, quando eles são contados e recontados, né? Então, há mudanças, variações que nós vamos encontrar aí. E tem uma obra do Hesíodo que é muito importante para a gente, né, com relação à criação do mundo, que é a obra O Trabalho e os Dias, onde ele vai dividir justamente a criação dos deuses, dos homens, né, a partir de 4 raças, que seria a inicial de ouro, depois de prata, a raça dos heróis e a raça de ferro, da qual nós fazemos parte, portanto, né, do que estamos aqui. E para a gente tratar um pouco então dessa questão aí do Hesíodo,
é importante a gente pensar também que ele, assim como outros poetas ou autores, eles acabaram fazendo o seguinte: eles não colocaram a criação de uma forma didática, né? Então, por não ter essa didática toda, temos essa confusão, às vezes, de dados, né? Então, os mitos, eles não nascem, digamos, de um sistema filosófico teológico, né? Então, eles simplesmente são postos, né? Eles brotam ao acaso, né? Então, justamente quem vai tratar de estudá-los precisa organizá-los, né? Isso é interessante da gente pensar, por exemplo, quando a gente se refere à própria criação de Zeus, né? O maior dos deuses olimpianos, né? O que acontece? Nós sabemos que ele teria nascido em algum lugar de Creta. Então falam, por exemplo, do Monte Ida. Mas na ilha também nós encontramos o Monte Dicte, que também, segundo a lenda, lá ele teria nascido. E na região do Peloponeso, uma fonte chamada de Clepsidra teria sido o local de nascimento, ali perto de Micenas, portanto, o local de nascimento de Zeus. Então, por aí a gente já vê como é conflitante dentro de um único mito, né, porque várias cidades ou vários locais atribuem àquele espaço a origem de tudo. E a contradição que a gente vai ter, por exemplo, entre eles, ela só vai existir a partir do momento que várias tradições diferentes tentam identificar uma divindade como a mesma, né? Então é o Zeus de Creta, de Ida, né? O Zeus de outros espaços. Bom, para a gente entender então essa questão toda da cosmogonia, é necessário a gente entender um pouco sobre essas lendas, né? E, como eu disse para vocês, o Hesíodo ele foi o principal responsável por reunir essas informações. E como é que a gente poderia tentar entender como isso se deu, né? Muitas vezes é descrito que os deuses vão surgir a partir de uma maneira de explicar o mundo, né? Então, nessa forma do pensamento mítico. E os gregos também se interessaram muito com essa ideia, né? De como explicar essas origens e como explicar o mundo. Então, nesse sentido, uma coisa que é essencial para o surgimento, e como os gregos se referiam muito à ideia do início do ser, o início de tudo, eles acabaram acreditando que o amor teria sido o grande responsável pela criação, né? O amor que os gregos antigos chamavam então de Eros. Então seria essa força que leva à concepção, né? Então, para os gregos antigos, no início de tudo, né, existia a noite, né, que os gregos chamavam de Nix, e o lado dela, Érebo, que era o irmão dela, né? E esses dois rostos estavam nas trevas, né? Então, tanto na escuridão quanto nos infernos, quer dizer, então uma área muito antiga, muito oculta, né? E essas duas entidades, elas viviam no caos, quer dizer, no vazio. O caos vocês podem ver ali na primeira parte dessa genealogia, representado com aquela cor preta, né? Caos está escrito ali, portanto. E a partir daqui nós vamos ver toda a configuração das divindades, né? De como foram os nascimentos. Então vamos entender um pouquinho melhor de como foi essa genealogia, né? Então o que acontece? Uma vez que o caos estava presente, né, com essas duas divindades, mas não pensem que é um vazio físico, né? Mas sim uma potência matriz que vai gerar o mundo e tudo mais, né? E então o que aconteceu? Nix e Érebo acabaram se separando no vazio. Érebo vai sair e vai libertar a noite, e dessa mesma forma, que vai ser uma forma côncava, ela se tornou uma esfera imensa, cujas metades se separavam, tal como um ovo que se abre ao meio. Então nós temos duas partes, né? E a partir dessa abertura que a gente tem, é justamente quando se tem o nascimento de Eros, que é o amor. E a partir dessa aí,
A metade da concha, metade dessa abóboda, vai ser o céu. E a outra, uma parte mais plana, achatada, vai ser a terra, né? Então, os antigos acreditavam que a terra era plana. Só os antigos, né? Logicamente. Bom, o céu e a terra, então, dessa forma que estavam sendo formados, eram chamados de Urano, desculpem, e Geia. E o amor novamente teve essa potência, né, que fez com que o universo nascesse. Urano vai se inclinar em direção a Geia, e depois, a partir dessa união entre Urano e Geia, nós vamos ter a continuação do nascimento dos demais deuses. E agora o interessante é o seguinte, que essa variação, essa lenda, ela não é única, como eu disse para vocês, existem outras. Mas seguindo, então o que acontece? Quando Urano e Geia estavam unidos, né, portanto, desta união saíram 6 casais, que são os chamados titãs, que são a geração mais antiga, né, dos deuses. Né? E eram 6 titãs e as titânitas, né, suas companheiras. Os 6 eles eram Oceano, Céus, Crio, Hiperião, Jápeto e Cronos. E as 6 titânitas seriam Teia, Reia, Temis, Mimonizai, Febe e Tétis. Né? Então são essas divindades que eram os mais antigos. Mas o que acontece? Eles estão muito ligados a esse mundo natural. Né? Por exemplo, nós temos o Oceano, que é o mais famoso deles. Ele é aquele que personifica a água que está envolvendo o mundo, mas ele não é propriamente uma entidade geográfica, né? E sim uma força cósmica. E se a gente for pensar onde existia a água, estava presente o oceano. Né? Então, toda essa própria geografia ela era permeada por questões mitológicas também. O oceano era considerado também o pai dos rios. Né? Então, a água primordial que alimenta os rios, que correm, né, por vários lugares. Né? E o oceano tinha como sua párredra, sua companheira, a deusa Tétis, que era a mais jovem de todas as titânitas. Né? Então, ela representava o poder feminino e também representava o mar. Então, se nós temos uma ideia que nós temos o oceano, que representa a água, e Tétis, que representa a água, o que a gente vai ter? Uma união entre os dois, né, de uma forma de analogia à ideia de homem, de mulher, de dia e de noite. Então, essa dualidade vai estar bastante presente. E junto também dessas águas primordiais, aí, personificada pelos deuses, nós vamos ter também o fogo ancestral, Hiperion, né? Aquele que vai acima, que ele vai se unir a Teia, que vai dar-lhe três filhos, que são respectivamente Hélio, que é o Sol, e outras 2 filhas, né? Que é Selene, a deusa da Lua, e Eos, que é a Aurora. Então nós temos o Sol, a Lua e a Aurora personificados também. E depois Hiperion e Teia vão aparecer numa outra lenda, dando origem a outros deuses. Né? Já Crio também vai buscar uma mulher fora das titânidas, e vamos encontrar também outros deuses como Céus, que vai se unir a Febe, a brilhante, e vão ser pais de Leto, né, e assim por diante. E se a gente for pensar, todos eles, né, vão ter outros filhos, né, que vão dar origem a mais deuses ou heróis aí da mitologia grega. E agora, o interessante é a gente pensar também que dentre as titânitas nós temos 2 que são muito importantes, que é Temis e Memonizai, que precisam ser consideradas com uma certa cautela ou com cuidado. Né? Por quê? Temis representa a lei, o equilíbrio, né? Enquanto Memonizai é o poder do espírito, a memória que garante a vitória do espírito sobre a matéria. Quer dizer, ela é a base de tudo, ela é a base da própria inteligência. Só que se a gente for pensar que essa primeira geração dos titãs, eles eram extremamente brutais, eles eram extremamente elementares. Então nós não temos um lado espiritual desenvolvido, um lado como Temis e Memonizai. Né? Então nós vamos ter que esperar ainda uma próxima geração de deuses para ter isso. Mas elas representam, de certa forma, essas forças aí que vão
vão dar origem também a essa ideia do conhecimento e da memória. Agora é importante também ressaltar, de todos os titãs presentes, um deles vai ter uma importância ímpar, porque ele vai ser o responsável por gerar a próxima, né, por produzir a próxima geração de deuses. Esse é o caso de Cronos, né, porque era o mais jovem e ele vai ter também um ódio muito grande com relação ao próprio pai dele, né? E é a partir daí que a gente tem o desenvolvimento dessa genealogia. Agora, se a gente for pensar, Urano e Geia não tiveram só os titãs e as titânitas como filhos. Eles também foram os pais dos cíclopes, né? Então, por exemplo, Argeu, Esterope e Bronteu, né? Os cíclopes, aquelas criaturas com um único olho, né? no centro da cabeça. E depois nasceram monstros também, né? E assim por diante. E Urano odiava os filhos, né? E não permitia que eles vissem a luz. Então ele mantinha os filhos de onde? Eles estavam enterrados praticamente nas profundezas da Terra. E qual era o local mais recôndito? O Tártaro, né? O ponto mais profundo dos infernos, né? do centro da Terra. E Geia sempre quis libertar os seus filhos, né? Mas, de certa forma, ela tentou conspirar contra o marido. Nenhum deles teria concordado, exceto Cronos. Então, o que Geia fez? Vai confiar ele, na realidade, uma foice muito afiada, e num dia, quando o próprio Urano se aproximou de Geia e deu um grande abraço, Cronos, com um golpe da foice, vai cortar os testículos do pai e vai os arremessar à terra. Então, o sangue acabou gerando a fecundidade da terra e novos monstros acabaram sendo gerados, né? Então, Cronos, de certa forma, conseguiu destronar o pai e, a partir daí, teve ao mesmo tempo essa força para poder governar, né? Como o pai tinha governado, mas, da mesma forma, ele teria carregado uma maldição, né? Porque a deusa Geia, né, ela não estava feliz com o que tinha acontecido, né? E a partir daí, Cronos. Então, como eu estava dizendo, a partir daí, Cronos foi praticamente amaldiçoado por Geia. E aí o que a deusa fez? Ela disse que assim como ele teria destronado o pai, ele teria sido destronado um dia também. E com isso, a esposa dele, Reia, acabava engravidando, e a partir daí, todos os filhos que nasciam, que eram os mais antigos que Zeus, eles eram devorados pelo pai, por Cronos. Então, Hestia, Deméter e Hera, as três deusas, e depois Hades e o próprio Poseidon, foram devorados. Mas, quando Zeus nasceu, a mãe dele, aliás, a Reia, teve a seguinte ideia: primeiro escondê-lo do próprio pai, né? Então, escondê-lo de Cronos. E secretamente ela deu à luz em Creta. Então, daí por isso o monte e a caverna serem sagrados, né? Justamente. E a partir daí ela pegou uma pedra, vestiu como se fosse uma criança, né? Envolvendo com tecido, e deu para que Cronos o devorasse. E Cronos o engoliu, né? E a partir daí, longe de Cronos, Zeus cresceu, né? E lá, criado por uma cabra na própria ilha de Creta, e essa cabra se chamava Malteia, né? E a partir daí ele também foi nutrido, né? E depois acabou guardando a pele da cabra depois que ela morreu. E já adulto, né, e bem treinado, Zeus vai justamente conseguir derrotar o pai, destroná-lo. E dessa forma ele conseguiu com que Cronos vomitasse os seus irmãos, e um a um eles foram
sendo vomitados, né? Então, um a um, esses deuses acabaram surgindo já adultos, né? E a partir daí, a gente vai ter o início do governo dos Olimpianos, quando então Zeus destronou Cronos e fez com que ele fosse encerrado no Tártaro, junto com os demais titãs e com os monstros. Então, para a gente conhecer um pouco melhor dessas divindades, vamos passar aqui para frente, que nós vamos tratar deles, né? E dessa geração de deuses que foram surgindo depois. Então, só aqui para vocês terem uma ideia, ali nessa imagem, nós vimos também Zeus está aqui, e se vocês observarem, né, então as gerações que precederam, as gerações que o sucederam. Vejam como Zeus tem um monte de ligações com setas vermelhas. Essas setas representam todas as paixões de Zeus, né? Então, a mitologia grega, em grande parte, ela é estruturada em cima das aventuras amorosas desse deus e como ele conseguiu gerar tantos filhos, como vocês podem ver ali a partir das gerações que o sucederam. Então, para a gente falar desses deuses aí e desses mitos, vamos partir para uma descrição deles, né? E vamos observar cada divindade também como ela era representada. Bom, então, para a gente tratar dos Zeus, nós temos que falar inicialmente sobre as suas origens, né? Como a gente falou, ele era filho de Cronos e Reia, e a partir daí nós vamos ter ele nascendo em Creta, amamentado por uma cabra e crescendo para tomar o poder de seu pai. Então ele era um deus ligado principalmente aos céus, aquele que está ligado ao espaço superior, quer dizer, todos os fenômenos atmosféricos, os raios, os trovões, né, eram justamente símbolos de Zeus. Se vocês observarem nessa imagem, que veio tirada justamente de uma pintura grega, de um vasilhame, nós temos ele sentado num trono, segurando os raios, né, como se fosse uma flecha, né, ou uma lança, né, prontos a desferir. E ele é o Deus principal porque ele é o Deus da justiça, da hierarquia, das instituições, né? E ele era chamado de Agoraios, quer dizer, aquele que é protetor das assembleias, das praças, né? Das polis, que nós já falamos bastante, né? E era cultuado nas acrópolis. Um dos símbolos de Zeus era a águia, que vocês estão vendo representado nessa parte inferior aí da pintura. Então, Zeus muitas vezes surge como uma águia, mas ele tem outras formas também, ele se manifesta conforme a sua própria vontade. E para vocês terem uma ideia da variação, ele se transforma num touro, no rapto da Europa, ele vai se transformar num cisne para seduzir Leda, né? Ele vai ser também uma chuva de ouro para Danae, né, num outro mito que nós vamos ter. Então, essas variações todas vão contar um pouco sobre Zeus e a sua personalidade. Interessante de pensar também como é que Zeus vai se tornar o rei dos céus, né? Na realidade, Cronos, Hades e Poseidon, eles teriam se reunido para um sorteio. E após a vitória dos titãs, né, que foram mandados para o Cáucaso, esses três irmãos dividiram os domínios sobre o mundo, ficando Zeus com o céu, enquanto Poseidon ficou como rei dos oceanos, dos mares, e Hades acabou ficando com o mundo subterrâneo, né, com os infernos. Bom, eu já tinha mencionado aí, como vocês estão vendo, que ele foi criado numa caverna de Creta e ele tinha como sua principal esposa, sua irmã Hera, né? E como eu tinha dito também, existiu essa relação de deuses, de Zeus com outros mortais, perdão, com outras mortais também, com outras divindades, e aí que geraram os demais filhos. Nessa pequena estatueta que vocês estão vendo que está do lado direito, né, dessa imagem, vocês podem observar o Deus, Zeus representado, né, com uma perna à frente, outra atrás, e os braços levantados, pronto a desferir um raio, né? E uma outra coisa interessante também com relação aos deuses olímpicos, né, que são descendentes de Cronos, da qual Zeus faz parte, na tradição mais antiga que nós temos, eram poucos, mas essa lista foi aumentada, né, por demais deuses. E numa segunda geração de deuses olimpianos, né, nós vamos ter então Afrodite,
Apolo, Ártemis, Hefesto, Atena, Ares, Hermes e Dionísio, né? Totalizando aí mais de 14 divindades, né? Incluindo esses deuses. Portanto, são os mais conhecidos, os mais famosos. E por que deuses olímpicos? Justamente pelo local que os antigos gregos acreditavam que era a sua casa, né? O Monte Olimpo, que é a maior montanha que se tem na Grécia, que está localizado na parte mais ao norte do país. Bom, nessa outra imagem, que é um relevo, que é bastante interessante para a gente observar, vocês podem observar a Réia entregando a Cronos o seu filho, né? E aí, o que o pai fez? Ele o devoraria, né? E esse filho que estaria embrulhadinho ali, no caso, é o próprio Zeus. Então, naquela alusão do mito que eu tinha mencionado para vocês. Bom, como sua principal esposa, né, no caso Zeus, né, era casado com Hera, né, e a partir de Hera nós temos uma ligação muito próxima com a própria estrutura da casa grega, né, porque o homem era aquele que tinha vida pública e a esposa que tinha sua vida privada. E justamente a esposa que cuidava dessas instituições familiares. Então Hera tinha esse símbolo, né, de que seria uma deusa mãe, uma deusa voltada para a casa, né, então seria uma esposa perfeita. Então o casamento entre Zeus, essa união, né, entre Zeus e Hera, representava esse casamento que se tinha que ter, né? Só que na mitologia, conforme Hera é representada, se vê que ela é bastante severa, né? E ela é aquela que luta pelos seus direitos enquanto esposa legítima, embora o Zeus tenha traído praticamente com metade do panteão, né? Se a gente for assim, claro, eu estou brincando aqui com vocês, mas foram muitas as traições que Hera suportou, né? Em cima de não só das irmãs, mas também de outras gerações de divindades e também mulheres mortais com que Zeus, pelas quais Zeus se apaixonou, né? Então é bem, bem comum. E Hera tem como símbolo o trono, né, o cetro que ela segura nas mãos, vocês podem ver essa imagem também que vem de uma pintura de um vaso, e o véu que está sobre a nuca, que é bastante comum que as mulheres casadas, não lembro se eu mencionei isso para vocês na questão do casamento, acredito que sim, que as mulheres usavam um véu para poder cobrir a cabeça, que representavam então, portanto, as mulheres casadas. Poseidon, né, o deus dos oceanos, ele está ligado principalmente ao mar, né, e às águas salgadas, portanto, é aquele que causa terremotos e os maremotos, né, e tem como principal ferramenta para essas tragédias o movimento do seu tridente, que ele está segurando nessa imagem, né, na mão. Essa figura também vem de um vaso, da pintura de um vaso grego antigo. Bom, e o Poseidon, assim como Zeus, também teve muitos filhos e filhas, né? E um deles é o herói Teseu, né? Que nós já falamos a respeito dele, que justamente é o responsável por matar o Minotauro na ilha de Creta. Então, o Poseidon também tinha como principal símbolo o golfinho, né? Como vocês estão vendo, também representado na imagem. Ele disputou também a Acrópole com a deusa Atena e acabou perdendo, né, a região da Ática para a divindade nessa competição. Então, muitos mitos envolvem essas divindades, né, que eram consideradas né, como a geração mais recente de deuses. Ele também, como nós já falamos, era irmão de Zeus, Hera, Hestia, Deméter e o próprio Hades. Também, como nós falamos já, ele foi engolido pelo pai, né, e foi depois vomitado quando Zeus finalmente conseguiu envenenar Cronos, né? E uma coisa importante também para a gente ressaltar em relação às imagens de Poseidon, porque como ele é muito parecido com Zeus, a única maneira de nós diferenciarmos, por exemplo, uma imagem de Zeus para Poseidon é quando nós temos os atributos. No caso, como eu já falei, o tridente que ele está segurando na mão, e no caso também a presença do golfinho.
aí isso se concretiza. Agora, se a gente não tem nem o tridente, nem o golfinho, e o Zeus também não aparece com a imagem do raio, aí fica muito difícil. Então, a estátua que tem mais dúvida a respeito de uma própria identidade é justamente aquela que está no Museu de Atenas, no Museu Nacional de Arqueologia, que apresenta Poseidon ou talvez Zeus lançando um raio. Ou o tridente, né? Bom, e por fim nós temos outra divindade que é muito importante, embora ela não seja da primeira geração, ela já é da segunda, a deusa Atena, né? A deusa Atena é uma deusa virgem, uma deusa guerreira, e ela nasce da cabeça de Zeus, né? Segundo o mito. Zeus é atingido, e aí nós temos a Atena saindo de sua cabeça, já adulta e paramentada para a guerra. Então ela se veste como uma hoplita, como um guerreiro, né? E ela é responsável por salvar muitos heróis, né? Entre eles Héracles, né? Nas aventuras, na Guerra de Troia ela também está muito presente. E ela está associada a alguns símbolos. Dentre estes, o escudo, a lança, o elmo, que é uma espécie de capacete, né, que os guerreiros utilizavam, ela está usando um elmo também. E outro animal associado a ela é a coruja, né, que é símbolo de sabedoria. Então a coruja na Grécia vai ter esse papel muito importante e está ligado como símbolo da deusa Atena. E da cidade de Atenas, se a gente observar as primeiras moedas cunhadas lá, nós vamos encontrar não só a efígie da deusa, quer dizer, o perfil dela, mas vamos ver também a corujinha, né, representada nas moedas de Atenas. Ela era uma deusa muito habilidosa, aqui vocês veem uma imagem representando o busto dela, né? Com o capacete coríntio, que vocês estão vendo ali, o elmo, né? Então, portanto, é o símbolo da divindade, ela aparece com o elmo sobre a cabeça, né? Ainda ela não está vestida com o elmo só está em cima da cabeça dela, e ela está ligada às habilidades, tanto às artes, os ofícios, né? Então é uma deusa das artes, da produção artesanal. E também é ligada à agricultura, né? Como eu falei para vocês, não só as séries que nós vamos ver aí, né? Mas também ela é responsável pela produção das oliveiras, né? Como eu falei para vocês. E aí já vimos os símbolos também. Outro símbolo que é muito comum dela é a deusa Nike, a deusa da vitória, a vitória alada, que aparecia naquela imagem anterior que eu mostrei para vocês. A deusa da vitória, é interessante de lembrar dela dos troféus, né? Quem já ganhou um troféu vai lembrar que tem sempre uma imagem de Nike representada. Então aquela imagem que aparece em cima não é um anjo, né, segurando uma faixa, e sim a própria deusa da vitória alada, né, comemorando uma batalha ou comemorando uma própria vitória, né, numa prática esportiva. Bom, da mesma forma que Atena nasceu da cabeça de Zeus, Dionísio também é seu filho, né? Portanto, irmão de Atena. Como é que o Dionísio nasceu? Ele vai nascer justamente da coxa de Zeus, né? E ele era considerado o deus do vinho, da embriaguez, mas ele não está ligado diretamente à ordem, mas sim aos excessos. Quer dizer, o vinho, a bebida, de forma geral, traz uma alteração da consciência. Essa alteração da consciência que está relacionada a Dionísio, né? Então, esse Deus ele não tem uma personalidade ordenada. Ele tem uma natureza bastante irracional, por isso que isso se refere justamente ao local da parte de Zeus que ele nasceu, né? Então não está ligado à cabeça, e sim às coxas, né? No caso, uma das pernas. E Dionísio ele foi criado por ninfas nos bosques, quer dizer, ele é totalmente diferente do mundo civilizado, por isso que ele está relacionado também à vegetação, à natureza, né? Aos bosques, né? O meio natural. E o Dionísio tem como seus companheiros os sátiros e as mênades, né? Os sátiros são divindades meio humanas, meio animais, que representam a potência sexual, a força sexual, né? Então e esse lado meio selvagem, né? Meio instintivo, enquanto as mênades também, embora elas apareçam gráceis nas imagens das vestimentas, elas podem ser terríveis, elas podem ser monstruosas também, ao ponto de carregar partes de animais, né? Pela sua fúria. Então esses são os companheiros que estão relacionados, portanto, ao deus Dionísio.
E este Deus, né, como vocês estão vendo nessa imagem de um vasilhame, né, então de figura vermelha sobre fundo preto, vejo ali que o cervo, a corça que está ali nas mãos dele, o animal está partido pela metade. Então, para representar justamente essa fúria do Deus, né? E vejam que ele não tinha necessariamente templos, mas tinham muitas festas cívicas, festas que faziam parte da polis, de várias polis, aliás, que estavam diretamente associados a ele, né? Então, e também no banquete, né? Se a gente for pensar, o fato do banquete estar tão presente era um local onde se manifestava Dionísio também, né? Bom, já a partir do século IV, começaram a ser construídos um pouco antes disso, aliás, mas os teatros gregos já estavam devidamente construídos e funcionando plenamente bem. E aí o próprio teatro foi um local consagrado a Dionísio. E o primeiro teatro de Atenas, como eu falei para vocês, chama-se Teatro de Dionísio, né? Bom, e os atributos desse deus, quais são? Principalmente o vinho, a bebida, né? E a bebida está diretamente associada ao vasilhame, ao cântaro, né? Portanto, e a patera, que é um vaso de libação para você fazer oferendas, portanto. As folhas de hera estão associadas a ele, semente de anis, né? E os ramos também de uvas são símbolos desta divindade. Bom, daí nós temos Hefesto, que é o deus do fogo, da forja, e também um deus ligado ao artesanato. Ele era filho de Hera, que acabou sendo gerado sozinho, né? Ela não criou ele com Zeus. E assim como vocês sabem do mito que eu comentei com vocês, que a deusa Atena sai da cabeça de Zeus, Hefesto saiu de Hera. Só que ele era um deus feio, ele era um deus coxo, deforme, né? E se vocês podem observar nessa imagem, ele está representado ali correndo sobre um cavalo, vocês vão ver que aliás, um cavalo não, um burro, né? Ele tem as pernas voltadas para trás, né? Os pés voltados para trás, então ele é um pouco disforme. E aí ele estava associado principalmente à metalurgia. Ele era protetor dos artesãos, né? E foi ele que criou o fogo, portanto, né? Então era a divindade ligada a essas técnicas, né? Que valeriam a produção do fogo, da forja e tudo mais. Bom, no mito consta que ele tinha sido se revoltado, né, e contra sua mãe para se vingar dela, ele entregou para ela um trono de ouro, né, e ela ficou presa a esse trono. E mais tarde Dionísio, quando foi levado para o Olimpo, acabou soltando a deusa, embriagando ela com vinho. Então o Deus, né, como vocês estão vendo, representado nesse vaso aí também de figuras vermelhas sobre fundo preto. Ele aparece com os dois símbolos dele, né, ali nas mãos, que são as ferramentas, né, o alicate e a machadinha, né, então são ferramentas ligadas à produção da forja. E outro símbolo dele é um gorro que ele cobre a cabeça, né, justamente para proteger-se. Apolo era o deus da beleza, ele era filho de Zeus, né, e era irmão da deusa Ártemis, da deusa da caça, a deusa que nós já comentamos nas outras aulas, que estava ligado à Acteia, né, que era o rito de passagem que se fazia das meninas para as jovens, né, para as moças. E tanto Apolo quanto a sua irmã Ártemis nasceram na ilha de Delos, né? E essa ilha é bastante interessante porque existe um episódio de um mito que fala que ela era flutuante e depois de um tempo os deuses a fixaram no fundo do mar, né? E Apolo e Ártemis, como nasceram nessa ilha, era uma ilha onde não deveria existir cemitérios. Então os mortos, as pessoas que moravam lá, mas morriam, não poderiam ser enterradas na ilha. Apolo também é um deus que está ligado ao famoso oráculo da cidade de Delfos, né? Então lá ele derrotou uma grande serpente e fez com que o
o santuário, né, fosse erigido e utilizado como um oráculo, né? Então, as pitonisas em Delfos interpretavam as mensagens daqueles que chegavam para consultar o Deus. Dentre os atributos de Apolo, está ele como um Deus pastor, um Deus guerreiro, também protetor de rebanhos e dos grãos. É um Deus muito vingativo também, né? Márcias, que foi um sátiro que tentou desafiá-lo na sua lira, acabou né, sendo quase que esfolado por Apolo, né? Então isso mostra essa natureza mais feroz desse Deus também. E vocês podem observar a lira nessa imagem também, que vem de um vaso, né, que é o símbolo da divindade. Como Deus do tempo e Deus que extermina, né, ele é uma divindade salvadora, que acaba libertando os males que vêm das impurezas religiosas. Então é um Deus de purificação. Por isso, como eu disse para vocês, o oráculo associado então também a Apolo. Para ter a consulta no oráculo de Delfos, por exemplo, que era a cidade consagrada diretamente a Apolo, era necessário fazer a consulta para a pitonisa, e eram alguns elementos aí que faziam parte disso. O pessoal que está no terceiro aí vai lembrar que eu comentei isso no semestre passado, quando a gente teve História Antiga 1, né? Que vimos Grécia, Egito e Mesopotâmia, que numa das aulas falando sobre fontes, eu comentei para vocês sobre os elementos que faziam parte do ritual no Templo de Delfos. Então, o consultor, né, que queria participar do ritual, ele trazia uma taça segurando a fonte da água Cassotes, um ramo com folhas de louro, né, e, por fim, oferecendo a pitonisa, ela mascava a folha do louro, bebia a água da fonte Cassotes e, por fim, ela aspirava o pneuma, né, que era aquele vapor de gás etileno que eu mencionei para vocês, que ela absorvia, né, inspirava, e aquilo alterava a sua consciência, e dessa forma ela conseguia receber, né, as mensagens do Deus, né? Apolo é um Deus civilizador, né, um Deus que está totalmente contra a desordem, portanto a barbárie. Era um Deus que estava ligado aos códigos de leis, né, e que fazia valer a justiça também. E como tendo como símbolo a própria lira, ele foi transformado também em patrono da música, né? Então aquele que inspirava, a inspiração apolínea era a inspiração vinda de Apolo, né? Que os músicos e os poetas declamavam, né? E compunham músicas a partir dos seus instrumentos. Nessa escultura grande que vocês estão vendo aí, nós temos uma estátua de Apolo, né? Então está infelizmente quebrada ali, como vocês podem ver, com o braço, mas dá para ter uma ideia desse Deus que está principalmente ligado à beleza, né? Então Apolo é o Deus da beleza, é um Deus ligado ao Sol também. Aqui eu já tinha mencionado para vocês, né, a respeito do oráculo lá, que ele combate a serpente Piton, né, a serpente que cuidava do oráculo de Delfos, né, naquela região antes do Deus ir para lá, mas ela acabou então sendo destruída por ele, e a partir daí que o oráculo foi construído, como eu tinha mencionado para vocês. Falei sobre os atributos dele, né, o louro, a coroa de louros em cima da cabeça, instrumentos de corda, principalmente a lira, né, e também as armas, como o arco, a flecha e o tripé, que são símbolos de Apolo. Essa imagem arcaizante, ali, bem diferente da anterior que vocês viram, feita de bronze, mostra então o início da escultura grega aí do século VII para o século VIII a.C., né, no período mais arcaizante, que mostra aí o Deus representado também. Aqui essa imagem provém de um Aquilex, né? Então nós podemos observar aí o momento que o oráculo era proferido. Então nós temos de um lado aquele que está consultando, com uma coluna no meio, né? Então mostra que é um espaço interno. Isso se realizava no interior do templo, numa parte subterrânea do templo de Apolo, né? Quem vai à Grécia hoje pode visualizar, ainda dá para ver alguma coisa. E ali está a pitonisa também. Então ela está segurando um vasilhame ali, que vocês podem ver, parece uma taça na mão, né? Onde ela tem a água da fonte Cassotes. Veja que ela está na outra mão segurando o ramo de louro, que era
a folha do loureiro, né, para ela poder mastigar e beber água, e ela está sentada sobre a trípode, que é um outro elemento ligado a esse ritual. E a partir daí que ela aspirava o pneuma, que era um vapor que sairia de um ponto no chão, né, provavelmente canalizado por uma falha geológica que existe na região, e a partir daí ela conseguia aspirar o pneuma, né, e com isso automaticamente ela começava a profetizar. Estudos que foram feitos no oráculo de Delfos, na Grécia, mostraram que, pelas fontes clássicas, que isso seria verídico, que isso realmente aconteceria. Mas muitos arqueólogos duvidaram um pouco dessa questão e acabaram escavando e não encontraram nada. Aí eles acabaram confirmando a hipótese que essa questão do próprio oráculo seria algo simplesmente construído, né? Então, no imaginário dos gregos aí. Mas, na realidade, pesquisas feitas depois ainda acabaram localizando mais elementos, e entre eles, com o uso de georradar, eles chegaram à conclusão que provavelmente uma falha geológica que existe na região de Delfos era responsável pela emissão desse gás etileno que eu falei para vocês, e que seria então responsável pela alteração da consciência da pitonisa de quando ela realizava o ritual aí para profetizar, né? Se vocês se recordam bem, do pessoal que assistiu aos aulas do semestre passado, eu tinha mencionado para vocês também que a pitonisa geralmente era uma mulher que tinha que ser virgem, né? E eram jovens que eram escolhidas para essa função. Só que depois que um Tessálio acabou violando uma das jovens, que eram sacerdotisas de Apolo, eles acabaram mudando a prática e começaram a admitir mulheres mais velhas como sacerdotisas, né? Então essas são mudanças que foram ocorrendo através dos tempos. O oráculo acabou em desuso na época romana e posteriormente, né, com o cristianismo, né, dentro do Império Romano, essas práticas aí acabaram sendo completamente esquecidas. A deusa Ártemis, que é a deusa da caça, a irmã de Apolo, que nós já tínhamos falado sobre ela, ela é a deusa protetora dos bosques, dos animais, e é responsável por proteger as mulheres na hora do parto, né? Como uma ama, verdadeira ama de leite. E para ela são dedicadas as crianças, principalmente as meninas. Então, quando elas crescem, elas participavam dos festivais dedicados a Ártemis. Como símbolo da deusa estão os atributos, né, que nós já vimos, as armas de caça, o arco e a flecha, o cervo, o veado, né, que vocês estão vendo aí, é símbolo dela também, né, e a tocha, né, como um elemento de iluminação. Ela estava ligada completamente a áreas de mata, portanto, áreas que estão limítrofes entre a natureza e a civilização, né? Então, era aquela que mediava e castigava também os excessos sobre a natureza. Basta a gente lembrar de alguns mitos onde a deusa Ártemis, né, ela acaba condenando as pessoas pela morte de um animal, do urso, daí da questão do festival dela que nós tínhamos mencionado, né, de um cervo também, e a partir daí ela castiga os caçadores, né? Ela é responsável pela educação, né, e ela que dá essa ligação entre a infância e a vida adulta. Essa Ártemis aí que vocês estão vendo é uma das mais famosas que restaram esculturas da deusa, né? Ela está conservada hoje no Museu do Louvre, né? Então, ela já é do período aí mais recente da história grega, né? Ela data do período helenístico, então ela mostra bastante essa questão do movimento aí também, né? A deusa pronta a tirar uma flecha para poder dispará-la quando ela ao mesmo tempo cuida do animal que é símbolo da deusa. Bom, e Afrodite é a deusa do amor e também do sexo. Ela é a deusa da beleza, né? Ela, de acordo com a mitologia, ela nasceu do sêmen de um deus atirado ao mar. Aquela espuma que forma na praia foi de onde nasceu Afrodite, né? Então, por isso, a ligação dela com o sexo. É uma divindade muito importante, ela teria sido um dos princípios geradores do cosmos também, porque é o amor, né? Então lembre que o amor é muito importante, assim como o sexo para os gregos também, e ela que preside a continuidade da vida sobre a Terra. E nessa imagem vocês podem ver atrás dela voando é o próprio Eros, o filho de Afrodite, que ele próprio é o símbolo do amor. E ela que era responsável pelo nascimento das crianças,
e desta forma da sobrevivência da própria polis, porque nós tínhamos mencionado uma das principais razões para o casamento na Grécia Antiga era não só a união das famílias, mas também a necessidade de ter filhos, aqueles que dessem continuidade, né, de uma geração após a outra. Como filho da deusa, né, Eros, nós tínhamos mencionado que ele era filho de Afrodite e ele também é filho de Hermes, de acordo com algumas das histórias. E Eros que dispara as flechas, né, contra os homens e contra os deuses, e aí vocês vão lembrar da figura do Cupido. Então o Cupido romano, ele nada mais é do que a própria figura de Eros, quer dizer, primeiramente representado como um jovem, né, e na época romana ele foi representado como um menino gordinho, né, pequeno, que disparava as flechas, né, para que o coração das pessoas fosse tocado e elas se apaixonassem. E é justamente visto como um menino, né, nessa história, porque vocês vejam, Eros ele é muito antigo, ele já nasce naqueles mitos de criação do mundo, porque o amor é uma das primeiras coisas que foi gerada, né? Mas aí com o passar do tempo ele é associado então à deusa Afrodite. E os atributos dela, geralmente vestes bem leves, né, que deixam às vezes o torso nu, como vocês estão vendo nessa imagem aí, que é a Vênus de Melos, né, encontrado na ilha de Melos, mas é uma Afrodite, né? Vênus é romana. E associado a ela também está a flor, a maçã, o ganso e também a pomba, né, que são símbolos de Afrodite. Tem imagens de Afrodite, por exemplo, quando ela é representada com uma pomba na mão. Então a gente sabe que é a própria divindade. Aí já uma imagem já mais tardia do período romano, onde vocês estão vendo a imagem do Eros, o Cupido, né, já como um menino, né, menorzinho, diferente daquele Eros grego que aparece já como um jovem maior, mas munido de asas. Então aquelas imagens que muitas vezes a gente vê como imagens de anjos, na realidade não são anjos, né, são imagens de deuses antigos. Esse, sem dúvida, é um quadro famosíssimo, aí você já deve reconhecê-lo, né? O Nascimento de Vênus, do pintor Botticelli, onde retrata justamente a deusa Vênus, né? No caso a própria Afrodite, nascendo da espuma do mar, né? Sobre uma concha. Né? Então essa imagem renascentista perdurou essas histórias aí sobre a deusa antiga. Daí nós temos Ares, que é o deus da guerra, também é um deus bastante importante para eles, né, porque é um deus que está ligado à força, ele está ligado também à necessidade da vitória, né, então ele precisa lutar, né, justamente para conseguir permanecer, que a polis permaneça intacta. Né, e como ele é um guerreiro, ele aparece vestido como um hoplita, né, então aparece com o elmo, com o escudo e com a lança. Né, como vocês podem ver pela imagem que está. Essa imagem de Ares, aí, mais recente também, ela já aparece associada também ao jovem Cupido, que está ali na imagem de baixo, né, o pequeno Eros, que está junto das pernas do deus. E como ele está muito ligado a questões negativas também, porque a guerra não traz a paz, a guerra é uma força. Né? Há demônios que acompanham Ares, né? E eles são frutos do relacionamento adúltero de Ares. Né? Então, assim como Zeus traía Hera, Ares também atraiu Afrodite. E entre as divindades que nasceram de Ares, né, os símbolos que seriam mais ligados a coisas negativas, nós temos Éride, que é a discórdia, Deimos, que é o terror, e Phobos, que é o medo. Daí a palavra fobia, né, o medo que a gente usa hoje também. Né? Bom, e também temos algumas representações dele, mais comuns como o hoplita, e nessa aqui, como vocês estão vendo, aparece também associada ali a espada que está na mão dele, e também o escudo que está do lado da perna. Né? Então, esses armamentos de guerra são símbolos deste deus. Por fim, nós temos Hermes, também um deus muito conhecido na mitologia grega. De certa forma, ele parece ser o mais humano dos deuses, né? Porque ele está repleto de vícios, né? Então ele lembra muito bem o comportamento dos homens. E no dia que ele teria nascido, ele já teria fabricado uma lira, né, com um casco de tartaruga, mostrando as suas habilidades. Né?
e ele era irmão de Apolo, né? Então ele acabou, no mito, roubando 50 vacas do rebanho, e a partir do momento que ele foi descoberto, ele acabou ensinando como os animais deveriam ser sacrificados aos deuses para acabar com a fúria deles, no caso com a fúria do próprio irmão que tinha perdido os animais, né? Hermes é o deus dos ladrões, é o deus daqueles que enganam, mas é Deus também dos comerciantes, né? Daqueles que necessitam do seu trabalho para sobreviver. Esse símbolo, né, dele como enrolador, né, como um ladrão, vê como o que é realmente o protetor dos ladrões, né? Ele aparece venerado nos ginásios, né, onde se estudava, justamente por ser um deus extremamente sábio, né? E ele está ligado então à inteligência. E Hermes é aquele que vem buscar as pessoas para que elas sejam então levadas para o Hades, para o mundo inferior. É uma das características desse deus. E dentre os elementos que compõem a iconografia do deus Ares, né? Quais são eles? O manto, que aparece usando, né, sobre o corpo, os sapatos alados, que nessa estátua não aparece, porque ela é posterior, ela já é quase da época romana, se não me engano ela até é romana, não é grega, e o que acontece? Nas estátuas e nas pinturas mais antigas, as asas talares são asas que estão associadas às sandálias que ele usa. Mas nesse caso aqui, se vocês observarem, ele está usando uma espécie de capacete, onde as duas asas talares estão representadas na parte superior do capacete. Parecem dois chifres ali, mas não são, são asas, né, que aparecem nesses dois pontos que vocês estão vendo. Então, as asas que estão diretamente associadas ao Hermes, como deus viajante, né, que viaja, né? E um outro símbolo do deus também, que vocês podem observar nessa imagem, é o caduceu, né? Esse cetro que ele carrega, que tem ligação com essa sabedoria, né, e com a ação do Deus. Mais tarde, o caduceu de Mercúrio, ele vai ser, Mercúrio, o próprio Hermes, né, ele vai ser associado também à própria medicina. E por falar em medicina, nós temos aqui o deus grego da medicina, que na realidade não surgiu como uma divindade, mas como um herói, porque ele era filho de Apolo como uma mortal, né? E esse deus é o deus Asclépio, que os romanos vão chamar de Esculápio, né? E este deus tem como símbolo o caduceu, né? Tal como o Mercúrio tinha, esse bastão que ele vai ter na mão, onde vai estar enrolado uma serpente, como vocês podem ver nessa imagem aí, né? E ele foi salvo, né? Asclépio acabou sendo salvo de ser incinerado, né? Numa pira funerária, e foi aí que o centauro Quirion, que é um centauro muito inteligente, acabou ensinando a Asclépio as práticas médicas e cirúrgicas, né? Então ele está ligado diretamente à cura, né? E ele era tão poderoso que até foi capaz de ressuscitar os mortos, né? E então depois foi levado para o céu, onde se tornou uma constelação. A principal cidade de Asclépio era a cidade de Epidauro, né? Uma cidade que fica recoberta, né? ou ladeada por muitos santuários, onde existia um templo muito grande, um hospital, que eram diretamente associados a Asclépio. Vejo que não só era um deus das práticas médicas, mas também da cura. Então, muitas pessoas visitavam os santuários de Asclépio visando a cura. Então, por isso, esse deus está tão presente em relevos, em placas votivas, né? E estátuas como essas, que muitas vezes essas esculturas elas eram oferecidas nos santuários de Asclépio, sempre em troca de um pedido, né, dessa cura, né? Numa prática de ex-votos que também já existia na Grécia, né? E dessa parte ligada também à cura, como vocês podem ver aí, tem uma história que conta, né, um mito que conta que quando ele percorria os dormitórios do seu santuário, ele aparecia para as pessoas na forma de sonhos, que indicava quais os procedimentos, né, que teriam que ser feitos para que aquela pessoa ficasse curada. Essa prática dos sonhos não é comum só na Grécia, em outras populações também a gente vê aí os sonhos sendo utilizados como forma de prática mágica para obter a ajuda de alguma divindade, né? E o símbolo, já tinha mencionado também, né, a cobra com enrolada nessa vara de madeira.
E interessante, se vocês observarem o símbolo da farmácia hoje, da medicina também, alguns desses símbolos, nada mais é do que esse símbolo do próprio Asclépio. Então vejo como a antiguidade ela permanece, né, entre nós por meio dessa simbologia. Daí nós temos a deusa Deméter e Perséfone, que Deméter é a Ceres dos romanos, né? Uma deusa ligada à vegetação, à agricultura, né? E era uma das divindades do Olimpo mais antigas, né? Que ela já tinha nascido junto com Zeus, com Hades, né? E, portanto, filha de Cronos e Réia. Agora, na mitologia, ela está ligada principalmente à filha dela, deusa Perséfone, né? O que acontece? Deméter era muito próxima à filha. E aí o que acontece? O deus do mundo inferior, o Hades, né? Ele acaba aparecendo e rapta Perséfone, levando ela para o mundo inferior. E ele acaba tomando ela como esposa. E conta no mito que Deméter tinha ficado extremamente aborrecida com esse desaparecimento da filha, e aí o mundo esfriou. Então, uma maneira de explicar a presença do inverno e do verão e da alteração entre as estações é que quando, depois dessa história, que Hades resolve trazer Perséfone de volta para a mãe, eles entraram num acordo, então ela passaria 2 meses, duas estações do ano com a mãe, que equivaleria à primavera e o verão, enquanto que no outono e no inverno, onde tudo desaparece, a produção agrícola some e tudo mais, ela ficaria com Hades do mundo inferior. Então essa era uma maneira dos gregos antigos interpretarem a sua própria existência, né, com relação às estações. Então a produção de Deméter está ligada principalmente ao trigo, então um dos atributos dela principais é a espiga, um cetro que ela usa também, é a ideia do véu que cobre a nuca, que aparece representado nessa figura pintada que vocês estão vendo do lado direito, né? Então ali tem um véu junto do cabelo dela, então isso era parte da indumentária. A tocha é símbolo dela também, como Perséfone, e assim como falei para vocês, a espiga de trigo. A deusa, quando voltou, né, do mundo inferior, ela fez com que a mãe se alegrasse, né? Então, por isso que durante a primavera, que é a estação das flores, e o verão, nós temos a produção agrícola, a produção de frutos e tudo mais, segundo os gregos antigos, graças a Deus. Nesse vaso, né, que é uma cratera na realidade, está pintado o rapto de Perséfone, né, quando Hades, que está representado ali do lado direito, vai levar a esposa para o mundo inferior, né, para levá-la, né, para os infernos, para morar com ela, já que ele se apaixonou por Perséfone. E por fim, Hades, o último deus que eu gostaria de mostrar para vocês, é o mundo inferior, o deus do mundo inferior e o deus do mundo dos mortos, né? Aquele que ganhou o inferno de presente. Então ele aparece representado geralmente como um homem, como vocês podem observar aqui na imagem, com um bastão, e ele tem esse bastão, que é uma espécie de cetro, que é o seu símbolo. E outro símbolo associado diretamente a ele é o cão que guarda a entrada do mundo inferior, que é o Cérbero, que aparece nessa imagem aí. Eu mostrei na aula sobre os vasilhames da onde vem essa imagem, né, para vocês, que é de uma hídria. Né? Então, além das cabeças de cão, né, tem 3 cabeças, existem as serpentes que estão lareando ali, que elas mostram um pouco como isso, qual que era a natureza desse cão, né, que guardava as portas do mundo inferior.